Web TV Redentor, transmitindo via internet. Temas políticos também foram abordados na 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida. A CNBB divulgou diversas notas oficiais na Assembleia e uma delas foi sobre a reforma do Código Penal. Então a Assembleia daqui da CNBB, aprovou a constituição de uma comissão específica para acompanhar o Código Penal. Da mesma maneira que nós vimos acompanhando a reforma do Código Florestal, vemos com grande interesse a necessária reforma do Código Penal, já uma lei de 1940 e que precisa realmente, em muitos aspectos, ser atualizada. O processo ainda está muito no começo, uma comissão que está colhendo ideias dos diversos segmentos da sociedade, como era de se esperar, alguns segmentos que trazem ideias muito consideradas perigosas, como, por exemplo, aqueles que defendem a pena de morte, aqueles que defendem a redução da maioridade penal, aqueles que veem a pena muito mais como vingança, como punição, do que compondo também um processo socioeducativo que deve levar o apenado a uma reinserção na sociedade e a reparar o mal que efetivamente fez. Dom Dimas, o porta-voz da Assembleia, também comentou sobre o último julgamento do Supremo Tribunal Federal que aprovou o aborto de fetos anencéfalos. E nós vimos isso muito claramente agora no pronunciamento de alguns ministros na última decisão do Supremo Tribunal Federal em torno da questão dos anencefálicos. Preconceitos contra as pessoas que professam a fé, como se fossem cidadãos de segunda categoria, como se não tivessem nada de inteligente e até mesmo de científico para poder estar dizendo, sendo desqualificadas muitas vezes a priori na sua argumentação pelo fato de serem pessoas religiosas. Isso tudo tem que ser superado. E aí sim, os nossos irmãos e irmãs leigos e leigas das diversas especialidades têm um papel fundamental, porque nós temos juristas de altíssima qualidade, cientistas, médicos, pedagogos, trabalhando nas mais diversas universidades, não só católicas, mas universidades públicas, estaduais, federais, e que podem e devem estar ali dando a sua contribuição, porque na ciência, na sua própria competência, são informados por uma visão de pessoa humana que é realmente digna do projeto de Deus. Dentro deste contexto, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto, reafirmou a posição da Igreja sobre o tema pró-vida. A posição da Igreja com relação à vida, no seu momento inicial, no seu momento terminal, nos vários instantes em que a vida é ameaçada, a droga, o alcoolismo, a violência contra os jovens, as condições infra-humanas de vivência, de habitação, a falta de empregos para os jovens, para tudo aquilo que se refere à vida, a posição da Igreja é uma só, não mudará nunca por determinações, seja do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, quando vão como uma ameaça à vida humana. A vida é um dom de Deus. Essa é a posição da Igreja. A Igreja sempre defende que um direito fundamental do ser humano é o direito à vida. A Assembleia foi concluída com a leitura da mensagem da CNBB para as eleições municipais de 2012. As eleições são, portanto, momento propício para que se invista coletivamente na construção da cidadania, solidificando a cultura da participação e os valores que definem o perfil ideal dos candidatos. Os valores éticos devem ser o farol a orientar os eleitores em contínuo diálogo entre o poder local e suas comunidades. O arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, comentou sobre esta mensagem. Onde a Igreja se pronuncia e fala, como no caminho que sempre teve, de ver a grande responsabilidade que nós temos num país com tanta corrupção e tantos problemas sociais, de termos a nossa responsabilidade de eleger bem os nossos governantes, começando pelo município, vereadores, prefeito, passando pelo Estado, até realmente chegar à questão federal. São as orientações da Igreja para que cada um se responsabilize
pela sua eleição e pelo seu voto. O presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, falou sobre a importância da lei da ficha limpa ser aplicada não só aos candidatos, mas também ao secretariado. Mas que também ela se aplique àqueles que vão ocupar algum cargo no governo, seja municipal ou também na própria Assembleia, né, Legislativa, enfim, no caso aqui na Câmara Municipal. É fundamental, porque o governo é um conjunto, né, de pessoas que se colocam a serviço do bem comum da sociedade. Está disponível a cartilha para as eleições municipais 2012, com o nome Cidadania para a Democracia, que tem o objetivo de ajudar os eleitores a realizar uma boa reflexão em vista do voto consciente.